Olá, amigos. Estamos começando o programa Escola no Ar, o estudo bíblico interativo, no qual você participa aí da sua casa, juntamente com a gente aqui no estudo. Estamos estudando o curso Ouvindo a Voz de Deus. E você pode, ainda no início desse curso, na lição 3, você ainda pode solicitar as lições do curso Ouvindo a Voz de Deus diretamente aí na sua casa. Nós vamos mandar, se você escrever para a gente, escolanoar@novotempo.org.br, ou através do telefone 0 operadora 12 4009 9180. Escreva para a gente, nós vamos enviar gratuitamente as lições para que você possa acompanhar juntamente com a gente. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema muito especial e que traz dúvida ao coração de muitas pessoas, é a origem do mal. Onde foi que se originou o mal? Já já nós vamos falar sobre esse tema. Antes eu quero apresentar os nossos convidados. Alguns deles estão aqui pela primeira vez no Escola no Ar, eu quero ter o prazer de apresentá-los. Por exemplo, João Batista, primeira vez que está com a gente aqui. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Privilégio, um prazer. E estamos aqui para ajudar a responder algumas das perguntas. Muito bem. O Eliezer Zanin já é conhecido de todos, esteve participando com a gente no Deus Revela o Seu Amor, no ano passado. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado pelo convite, é uma alegria poder retornar aqui, especialmente dedicando algum tempo para o estudo da Bíblia, né? Que a gente possa realmente aprender muita coisa. É verdade. Sidney Bueno, veio lá de Ubatuba, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com os senhores e também com o telespectador para estudar esses temas bíblicos tão importantes para a nossa vida. Muito bem, como dizia para vocês logo no início, o nosso tema de hoje é sobre a origem do mal. E tem um historiador do século XIX, eu vou tentar dizer o nome dele em francês, Charles Baudelaire. Que tal, hein? Ele acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, no que resultou ser uma mistura de ambos. Qual deve ser a postura do cristão em relação ao mal, em relação ao bem? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a sua própria vida para salvar os seres humanos pecadores, com a existência da doença, da miséria, da guerra, da morte, da separação, de tanta maldade que tem nesse mundo? Será que é Deus que é responsável por tudo isso? Muitas pessoas colocam a culpa em Deus. Vamos deixar hoje que a Bíblia responda para a gente estas e outras perguntas mais que serão feitas durante esse programa. Nós saímos às ruas para perguntar às pessoas exatamente esta pergunta: qual a origem do mal? Olha que interessante, vamos ver juntos as respostas que as pessoas deram para a gente. A origem de todo o mal vem dos nossos governantes, né, que não estão sabendo governar. É a falta de Deus. E as pessoas, em primeiro lugar, eu. Os braços, faz pela força do braço. E nunca lembra que é o Senhor. Falta de amor ao próximo, falta de respeito ao próximo, ao ser humano, aos animais, ao meio ambiente. Eu acho que é do ser humano mesmo. A gente é animal mesmo. Eu acho que essa ruindade, esse mal está dentro da gente. A gente deve tentar todo dia melhorar. Pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Caim matou Abel e aí deu o princípio da maldade no mundo. As pessoas esquecem um pouco de Deus, esquecem de buscar Deus, não vão na igreja. Ninguém hoje em dia pega uma Bíblia para ler, né? O ser humano, por natureza, ele tem uma pendência, às vezes, para as coisas malignas, né? E se a gente não tiver um contato com Deus, uma intimidade com Deus, a gente realmente acaba com deslizes praticando o mal, né? Às vezes até mesmo sem querer. Olha, a gente percebeu aí nas respostas, não sei qual foi a percepção de vocês, né? Mas que as pessoas têm uma ideia assim muito superficial, né? Sobre a origem do mal em si, né? No verdadeiro sentido da origem do mal, né? O que eu percebi também é que a tendência é que quem é o verdadeiro autor do mal, sim, não foi lembrado. Não foi nem mencionado, né? É o governo, são as pessoas, ou é a própria pessoa que tem o mal. Ele parece que o originador do mal está saindo ileso nessa situação pela mente, pelo que o povo disse. Né? Muito boa a sua fala, viu, Sidney? Eu acho que você tocou num ponto importante aqui. No ponto principal, né? No ponto principal. Porque, na verdade, e é uma coisa impressionante, normalmente a gente quer tirar a culpa de nós. Neste caso, a gente viu alguns, né, dos que foram entrevistados se culparam, a se culpar. Né? Normalmente, o culpado sempre... A gente quer sempre achar um bode expiatório, sempre, né? Será o outro, exatamente. É verdade. Mas aqui no caso, não, é impressionante. Muito bem, então vamos olhar aqui na nossa guia de estudo. E a primeira pergunta já
mostra para a gente um caminho que a gente deve tomar. De quantos anjos é composto o exército de Deus? O que isso tem a ver com o nosso estudo sobre o mal? Eu vou pedir para o João Batista responder para a gente, e a gente vai ver se a gente pega aí o fio da meada para chegar nesse denominador final Verdade. comum. Apocalipse 5:11, ele diz que o céu, logicamente, é composto de milhões e milhões de anjos. Miríades e miríades, né? Que é mais do que milhões, inclusive, né? Sim, e isso tem a ver porque nós vamos, em seguida, percebemos que estes seres, de alguma maneira, contribuíram para que o mal também pudesse estar campeando o nosso mundo hoje. Né? Qual a resposta, então, para a pergunta 1? A resposta que nós encontramos é justamente que é milhões e milhões, miríades e miríades de anjos. Tá? Muito bem. Então escreva aí na sua guia de estudo, embaixo da pergunta 1. Mas, na verdade, isso aqui é mais uma maneira hiperbológica de trazer o assunto, porque é uma quantidade que não dá para contar. Né? Incontável. Então, melhor seria isso. Incontável. Muito bem. Esse é o João Batista, como é que é? Hiperbológico. Precisa fazer um curso para entender isso. A figura de linguagem de hipérbole. Tá né? certo. Hipérbole é uma coisa assim que dá a ideia de uma coisa grande. Né? Muito bem. A pergunta 2, então, vamos lá, Sidney, ajuda a gente a responder. Que descrição a Bíblia faz, agora sim, já de um desses anjos, né? De Lúcifer, o ex-líder dos anjos. Já está falando aqui o ex-líder. Qual é a descrição que a Bíblia faz dele? Bom, a Bíblia traz aqui uma metáfora, então. Traz uma história aqui contada do rei de Tiro, né? Está em Ezequiel capítulo 28. E o versinho aqui que está no nosso guia de estudo é o versinho 14, 15 e 17. Certo. Eu vou tentar ler aqui com a letra aqui. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. E o versinho 17, elevou-se no teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis, te pus para que te contemplem. Olha, o verso é autoexplicativo, né? Ele já dá a resposta em si, né? Um anjo de luz, né? Um anjo que tinha uma posição grande no céu, mas que se rebelou contra Deus, né? Quando, Flávio, você vê a figura, você estuda a figura de um anjo em si, só o que ele é, o que ele é capaz de fazer, a Bíblia não é o tema aqui no momento, mas só de saber o poder de um anjo já é grande. Agora, para liderar 4 ou 5 pessoas já é difícil. Imagina um anjo, então, que liderasse aí bilhões de anjos, um número incontável, né, de anjos, e ele era o líder, ele era a pessoa, o ser abaixo de Deus era ele. Então, esses líderes, como todo líder, né, tem que ser muito inteligente. Então, a descrição que a gente pode ver aqui... Sim, que ele já respondendo a pergunta 2, então? A resposta, assim, ele era perfeito. Perfeito em tudo. Perfeito eram os teus caminhos. A palavra-chave aí que está no tracinho, você coloca aí, caminhos. Até cometer iniquidade ou pecado. Porque também lá em São João, capítulo, que está no tema aí na lição aí, capítulo 1 João 3,4 diz que iniquidade é a transgressão da lei. Certo. Então, até cometer pecado. Você pode colocar pecado ou iniquidade, então aí. Muito bem. Impressionante. Quer dizer que uma pessoa que o processo de santidade de uma pessoa, ele pode estar em um nível e de repente ele permitir que algum mal, através de uma contemplação, alguma coisa, entre no coração dele e começar a criar outras situações de tal maneira que venha a decair, como aconteceu. Você vê, o céu era um lugar impróprio para ter pecado, né? Sim. Para originar o mal, mas foi lá que se originou. E o que dá para perceber aqui também, João e Flávio, o que dá para perceber aqui é o seguinte, era uma pessoa, Lúcifer era uma pessoa de um alto grau, de uma alta posição no céu, mas ele não se contentava com a sua posição. Quer dizer, você querer mais, não tem dificuldade nenhuma, mas o problema é os meios pelos quais você busca aquilo que você quer mais. Então isso levou, né, a ele através de atos ilícitos, aí começa a dar origem, né? E a resposta é clara, né? Ele rebelou-se contra Deus. E a gente sabe de outras partes que ele quis ser igual a Deus, né? A gente não vai entrar especificamente nesse tema agora, mas já ficou clara a resposta. Você mesmo, Eliezer Zanin,
Que outros pecados esse anjo cometeu? Pergunta 3 aqui da nossa lição. E tem um verso interessante, é importante ler, porque em Isaías, no capítulo 14, né, do verso 12 ao verso 14, diz o seguinte: como caístes do céu, ó estrela da manhã, ele comparado a uma estrela, ainda diz, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E o último verso, o verso 14, ainda completa, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que ser igual a Deus, né? Quanta coisa ele quis, né? Ocupar o lugar de Deus. E aqui a gente vê, né, dessas questões aqui, né, que outros pecados ele cometeu ao pretender tudo isso. Primeiro, ele queria sentar, veja bem, no trono de Deus? Sim, ele queria. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Era a pretensão do seu coração, né? Ele queria, veja bem, o lugar de Deus para também ser adorado. Então, essas 3 primeiras questões são verdadeiras. Mas a última, ele amou a Deus? Não, porque amor não combina com esses atos que ele estava cometendo. Pelo menos nesse instante, né? Antes, provavelmente, tenha amado a Deus, com certeza. Depois que ele começou a não. Quando ele colocou, assentou isso no coração, ele se rebelou contra Deus. Foi quando ele colocou ele acima de Deus. Aí começou o problema. Uma coisa que eu acho interessante é que os versos aí, eles chamam muita atenção para eu me assentarei no lugar de Deus, eu serei semelhante. Eu, né? Ficaria acima do trono. E qual foi a atitude de Deus, então, olha? Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? A pergunta 4, e eu queria unir com essa pergunta 4, uma pergunta de um telespectador, o Robson Braga, de São José dos Campos. Grande abraço para todos os nossos telespectadores da cidade de São José dos Campos, Jacareí, que pegam através do canal Novo Tempo, através do canal 30. Grande abraço para vocês, obrigado por participarem do programa Escola no Ar. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Então, a pergunta do Robson agora, por que Deus não destruiu Satanás logo no início da maldade? Deixa eu ver quem que vai responder aqui para a gente. Ou você, João Batista. Ok. Então, Robson e nós que estamos aqui. Eu gostaria de ler um texto da Bíblia que se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 12, o verso de 7 a 9, que diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui começa mais ou menos a respondermos aquela questão que foi a primeira pergunta que foi feita a mim. Qual foi o resultado da rebeldia? De milhões de anjos que tem no céu, certo? Então está dizendo agora que esses anjos estavam do lado dele. Uma parte deles, né? Exatamente. E diz assim, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. Então, a pergunta aqui que nós foi feita, né, qual foi o resultado dessa rebeldia, é de que o céu realmente é um lugar puro para existir um ambiente, um cisma, como aconteceu, aonde esse anjo mau, que começou agora a regimentar. Contra Deus, e a Bíblia diz que foi 1/3 desses anjos. Agora você imagina milhões e milhões, milhares e miríades, né? Uma maneira de dizer uma quantidade que é incontável. Se uniu a ele nessa rebeldia, porque também queria ter um pouco desse poder. Mas diz a palavra de Deus, que é a pergunta, que a resposta é: houve no céu uma grande batalha, é a resposta, né? E entre Cristo e Satanás, tá? Essa é a resposta. E não se achou mais o lugar dele lá no céu. Então a consequência foi que eles foram expulsos do céu para a terra. Onde existe rebelião, se não houver disciplina, essa rebelião vai aumentar cada vez mais. Então Deus teve que tomar uma posição, ele deu oportunidade, na verdade, para esses anjos se arrependerem, mas eles não quiseram se arrepender e Deus teve que expulsá-los do céu. 1/3 parte dos anjos, então, acompanhou Satanás. A pergunta do Robson ainda ficou sem resposta. Por que Deus não destruiu Satanás logo no início? É impressionante, né? Porque, de repente, não combina com o caráter de Deus a questão do amor. E porque se ele tivesse destruído Satanás logo